Se a gente for analisar o rol de vitoriosos, há muitos, né? Há muitos, quando você tem uma iniciativa bem-sucedida, há muitos, a paternidade é múltipla, né? Ele sempre aparece um pai da iniciativa, né? Mas tem muito vitorioso aí. O Arthur Lira é um deles, o Lula é outro, o Fernando Haddad, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, os vitoriosos, a lista de vitoriosos é ampla. Agora, todo mundo que não tem um pé no mundo da terra plana consegue identificar que há um único perdedor. E esse perdedor é o Bolsonaro. Muito impressionante como o Bolsonaro conseguiu se complicar numa matéria que aparentemente era muito simples para ele, né? Se a primeira semana de inelegibilidade do Bolsonaro virasse um filme, Fabiola, o título seria Michele, encolhi a ultradireita. E depois de ser banido das urnas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2030, o Bolsonaro descobriu que é errando que se aprende a errar. Ele continua intoxicado por uma perigosa mistura de negacionismo factual com truculência pessoal. Ele trafegou nos últimos dias na contramão do interesse nacional e apostou no naufrágio da reforma tributária. No instante que estava todo mundo convergindo aos pouquinhos para a aprovação da reforma, ele apostou que não passaria, perdeu. Tentou o adiamento, perdeu novamente. Colecionou 20 dissidentes do seu partido na votação, brigou com aquele que era o seu principal aliado, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, e conseguiu diminuir o movimento de ultradireita. Ele transformou o Tarcísio no candidato favorito a substituí-lo nesse universo da direita como um personagem mais moderado, mais confiável. Na prática, o Bolsonaro encolheu a si mesmo, Fabiola. Ele conseguiu essa façanha. Em menos de uma semana, foi declarado inelegível pelo TSE, deveria ter aprendido alguma coisa, mas aparentemente não aprendeu. Ele continua se movendo num misto ali, numa mistura, se municiando com uma mistura de mentiras, de apostas equivocadas e truculência. Está brigando, inclusive, com os seus aliados e partidários. E há uma diferença entre esse Bolsonaro e o Bolsonaro de outrora. Esse, Fabiola, ele está descobrindo da pior maneira que os efeitos da ausência da caneta eles são devastadores. O Bolsonaro hoje é um personagem sem palácio. Então, aquele que hoje diz, o Arthur Lira, discursa na tribuna da Câmara, que o povo brasileiro está cansado, que o candidato perdeu, que é preciso pensar no país, esse mesmo personagem foi alimentado pelo Bolsonaro com verbas, esse Bolsonaro que tinha a caneta cheia, com verbas do orçamento secreto. E prevaleceu nas eleições e elegeu a turma dele do Centrão, cavalgando esse orçamento secreto. Agora, ele despreza o Bolsonaro, informa ao Bolsonaro que ele é um personagem do passado e diz que o mundo não, a Terra não é plana, o mundo girou e quem está no poder hoje são outras pessoas. Então, o Bolsonaro está descobrindo que ele conseguiu, Fabíola, depois de se tornar inelegível, ele conseguiu se encolher um pouco mais e encolheu o movimento que ele imagina representar, que é esse movimento de ultradireita. Ficou bem para o Tarcísio de Freitas, a meu juízo.